Hora da Verdade. Devocional de 5 de março. Por que devemos obedecer à liderança? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:17. Todos nós somos livres para pensar e para expressar nossa opinião. Também somos livres para discordar e para não aprovar o que outra pessoa faz ou diz, mesmo que tal pessoa seja a autoridade sobre nós. A liderança não está acima de qualquer crítica, mesmo no contexto da Igreja de Deus. Temos direito a ter nossas próprias opiniões sobre as mais diversas questões da vida. Além disso, também temos o direito de recorrer de uma decisão com a qual não concordamos, mesmo que ela seja tomada por alguém que Deus colocou sobre nossa vida. Sejam os filhos em relação aos pais, o empregado em relação ao patrão ou o crente em relação aos seus pastores. Mas não devemos confundir as coisas. Uma coisa é discordar, outra bem diferente é desobedecer. Uma coisa é fazer uma crítica construtiva, outra é desrespeitar. Uma coisa é manifestar a opinião contrária, a outra é ser insubmisso. Uma coisa é recorrer à autoridade superior, outra é tomar o martelo de juiz numa questão na qual somos parte interessada, insurgindo-nos contra a autoridade. No contexto da sua igreja, a palavra de Deus nos dá várias razões para obedecermos a nossos guias e sermos submissos para com eles. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que devemos obedecer aos nossos líderes porque eles são responsáveis pela nossa vida espiritual perante Deus, a quem vão prestar contas do seu pastoreio. Em segundo lugar, devemos nos submeter aos pastores que Deus estabeleceu sobre nós para que eles possam exercer seu ministério com alegria e não gemendo. Isto é uma manifestação de amor, respeito e reconhecimento para com aqueles que são os instrumentos de Deus para a nossa edificação. Em Ezequiel 34, de 1 a 16, temos da parte do Senhor uma dura repreensão aos pastores que não pastoreiam com justiça o rebanho que o Senhor lhes confiou. No verso 4, ele denuncia: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Por outro lado, no mesmo texto, há uma repreensão às ovelhas insubmissas que trazem prejuízo tanto aos pastores fiéis quanto ao rebanho do Senhor. Diz o Senhor nos versos 17 a 19: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Somente Deus conhece as angústias e gemidos de um ministro fiel diante de ovelhas rebeldes que pisam o pasto que comem e turvam a água em que bebem. Em terceiro lugar, nossa obediência é fundamental porque a insubmissão e a desobediência não trazem nenhum proveito espiritual sobre nossa vida. Não há nenhum benefício em sermos desobedientes, teimosos e insubmissos, mesmo que em nossa mente achemos que temos razões para isto. Afinal, temos sempre a tendência a nos justificar em nossos atos pecaminosos, apontando os defeitos e pecados daqueles a quem ofendemos ou que nos repreendem. Contudo, um pecado não justifica o outro. Mesmo que nossos líderes não nos pareçam dignos de nosso respeito, devemos-lhes obediência, pois não há autoridade que não proceda de Deus, conforme Romanos 13:1. Quem, portanto, se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, como diz Paulo em Romanos 13:2. Ali se está falando do poder secular, mas isto muito mais se aplica à liderança espiritual que Deus colocou sobre nossa vida. É claro que a obediência está limitada àquilo que não contraria expressamente a lei de Deus,
caso em que nos cabe antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas se seus pastores são ministros fiéis do Evangelho, e você reconhece neles uma genuína preocupação com a glória de Cristo e o bem espiritual de sua igreja, seja-lhes submisso. Além de trazer refrigério ao ministério deles, isto trará grande proveito para seu próprio crescimento espiritual, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.